Boa tarde a todos e todas. Muito obrigado aí. Viu, Aguinaldo? Aguinaldo ajudou aqui, né? Reginaldo, primeiro agradecer muito aí em nome da CUT o convite. Muito nos honra participar desse debate, porque o tema da reforma tributária não é de hoje, né? Para o movimento sindical ele é estratégico, né? E eu vou colocar aqui um pouco das diretrizes que nós achamos que deve nortear o debate da reforma. O primeiro que, para nós, há muitos anos, a gente defende isso, né, de que, quando o sistema tributário de um país, a sua carga tributária ela é mais focada no consumo e na produção, mais injusto é o sistema. Porque um trabalhador que ganha salário mínimo, quando ele vai comprar 1 quilo de café, 1 quilo de arroz, ele paga ali um imposto que está embutido, indireto, que é o mesmo que alguém que ganha 1 milhão por mês. Então, é injusto. E quanto mais o sistema tributário do país ele é focado na renda e no patrimônio, mais justo é o sistema. Então, a nossa avaliação é que o nosso sistema atual ele está focado, a carga tributária centrada no consumo e na produção. Então, isso tem que ser invertido, né? Então, esse é um debate que nós achamos, né, muito importante de ser feito. Focar na renda e no patrimônio é necessário. Então, a revista Forbes, há um tempo atrás, aí, e o movimento sindical está numa campanha que é a taxação do que nós chamamos de super ricos. Porque quando a gente fala de taxar as grandes rendas, às vezes o povo pensa na classe média, né? De novo, vai taxar a classe média. Não é da classe média que nós estamos falando. Nós estamos falando de gente que é muito rica, além da conta. Então, a revista Forbes ela publicou de que o Brasil é o 7º país no ranking de bilionários, né? E o Brasil tem 42 bilionários, todos eles com uma fortuna acima de $1 bilhão, né? E também, segundo a revista, durante a pandemia, que foi uma enorme tragédia no nosso país, em que a gente viu também uma pandemia não só da doença, mas também de fechamento, né, de pequenas empresas, em especial, comércios, enfim, que a gente viu o desemprego, a necessidade de auxílio emergencial e tudo o que a gente trabalhou, né, essas 42 pessoas acumularam, né, uma riqueza ainda maior do que já tinha, de 170 milhões de reais. Né? Então, quer dizer, isso é algo que o país tem que pensar, né? Numa sociedade, quer dizer, numa classe trabalhadora que quase 70% do povo ganha até 2 salários mínimos. Não é? Então, isso é uma coisa que nós precisamos enfrentar. São dados que estão colocados, né? Não é um debate ideológico, são dados. E essa concentração de riqueza, que ela não é um debate novo no nosso país, que a gente diz que a gente precisa enfrentar, na nossa avaliação vem o da a não taxação de lucros e dividendos. Então, nós achamos que a taxação do lucro e dos dividendos é importante que seja feita. E, aliás, a gente tem dito, né, nós falamos para o Fernando Haddad, Reginaldo, de que o trabalhador, né, quando a gente faz negociação de participação nos lucros das empresas, os trabalhadores pagam imposto de renda, naquilo que recebe de participação nos lucros e resultados. E o acionista não paga. Quer dizer, então, é impressionante o negócio. É impressionante. Então, nós achamos que é muito necessário, né, que a gente faça esse debate sobre a taxação de lucros e dividendos. E também é muito difícil para a gente explicar, né, que a aquisição de bens de luxo, né, não pagar imposto nenhum. É o caso de você comprar helicóptero e não pagar imposto, você comprar lancha e não pagar imposto, carro de luxo. Uma coisa é você comprar um carro popular, um carro que, né, um pouco padrão mais elevado. Outra coisa é você comprar um carro de 2, 3 milhões, não é? E não pagar imposto. Também é necessário um debate, na nossa avaliação, sobre a questão da herança, que isso, né, a gente precisa enfrentar, né, a taxação sobre heranças é uma coisa muito importante. E nós também estamos numa campanha que nós achamos que é necessário sobre a questão do CARF, Conselho de Arrecadação de Recursos Fiscais, que nós achamos que a composição do CARF tem que ser revista e tem que ser uma composição, de fato, paritária. Porque hoje são os devedores, na verdade, que são maioria e decide, e ali tem uma possibilidade, né, de arrecadação e de recursos que poderia ir para a saúde, para a educação, que não vai, por conta, não é,
Aliás, o Fernando Haddad tem dito isso muito, né, na imprensa. Então, essa questão do CARF é uma coisa muito relevante que nós achamos que é importante a gente enfrentar. Para nós também, né, é necessário que a gente tenha uma nova tabela do imposto de renda. Não é só corrigir a tabela, é construir uma nova que, de fato, seja progressiva. Se tem uma coisa que é justa, é assim, quem paga, né, quem ganha pouco tem que pagar pouco, quem ganha muito tem que pagar muito. Então, assim, nós achamos que tem que ter uma tabela progressiva com muito mais faixas do que tem hoje, inclusive aumentando, né, a alíquota máxima de arrecadação para quem tem salários elevados. Então, acho que isso é um debate que a gente precisa enfrentar, que é nossa pauta de reivindicação, e que é necessário que a gente faça e que a gente espera que esse debate seja feito, porque hoje, né, o maior descontentamento dos trabalhadores mais especializados, estou falando dos metalúrgicos, dos bancários, enfim, em que a carga é muito pesada sobre eles. É o trabalhador que ganha entre 8 mil, né, 14 mil por mês, onde a carga é pesadíssima sobre esses trabalhadores, né? Então, ter uma distribuição mais justa é muito importante. Uma nova tabela é importante demais. E por fim, né, a desoneração da produção, porque nós achamos que esse país não tem jeito se ele não se reindustrializar. Sem indústria, a gente não vai para lugar nenhum, a gente... Né, e eu tive o prazer, né, de estar na delegação do presidente Lula, eu e Miguel Torres, né, Miguel, visitando a China, né, e lá a gente viu, quer dizer, eles tomaram a decisão, né, de ser a indústria do mundo, e tudo o que eles têm é voltado para isso, né? Sistema tributário, educacional, enfim, tudo é voltado para isso. Então, a gente quer reindustrializar o Brasil e tudo ao contrário, inclusive o sistema tributário, né? Então, quer dizer, então nós temos que pensar o sistema tributário voltado a estimular a produção no Brasil, a produção industrial no Brasil. Isso é extremamente importante, nós achamos que essas são as diretrizes que a gente deve seguir nesse processo. Então, o movimento sindical ele está muito coeso nessa pauta aqui, né? A gente sabe que o debate não é fácil, ele vai ser pesado na sociedade, né? Mas nós estamos dispostos a caminhar se o caminho for por aí, né? Trabalhar com justiça tributária, que é isso que a gente precisa. Então, muito obrigado. Obrigado, Sérgio Nobre, pela contribuição. E, com certeza, o IVA busca essa competitividade para a reindustrialização do Brasil. Quero chamar nosso próximo expositor, Miguel Eduardo Torres, presidente da Força Sindical.